A mais uma vitória, venceu o Paraná por 2-0 no Maracanã com excelente público e tivemos depois do jogo, além da emoção de mais uma vitória, o Flamengo abrir 6 pontos na classificação do Campeonato Brasileiro, a emoção também porque o Felipe Viseu e o Vinícius Júnior se despediram da torcida do Flamengo no Maracanã. Em maio, senhor Fábio Azevedo, sim, você disse que o Vinícius não ficaria no Flamengo, que ele ia embora para a Espanha na parada da Copa do Mundo. E hoje, claramente, ele não falou nada oficialmente, mas claramente ele despediu da torcida, deu a entender que realmente vai embora. A mala já está no corredor, Fábio Azevedo? Já está no corredor, Theo. Eu venho trazendo isso aqui nos canais Fox Sport, não é novidade. E aí muitos rubro-negros questionam, mas a decisão não é dele? Sim, torcedor, é dele. Mas entenda como cabe a decisão a um menino que vai fazer 18 anos. Ele é comprado por 45 milhões de euros, 140 milhões de reais. E aí, quando ele completar 18 anos, o Real Madrid diz, eu quero você aqui. Ele vai dizer, não vou não. Espera mais um pouquinho, eu posso ficar. Claro que não vai dizer. É óbvio que ele vai só concordar com o pedido. Se o Real Madrid não pedisse que ele fosse agora, ele também concordaria, ele ia dizer, não, mas eu quero ir, Real Madrid me leva. Não, ele está feliz no Flamengo, ele é torcedor do Flamengo, e a emoção dele hoje no Maracanã, porque ele sabe que foi o último jogo diante do torcedor no Maracanã. Ainda tem mais um jogo, quarta-feira, contra o Palmeiras, ele e o Viseu. Mas os dois vão embora, o Viseu vendido para a Udinese, joga o último jogo quarta-feira e ele vendido para o Real Madrid. Agora é o Flamengo encontrar opções dentro do elenco ou contratar. Eu vou deixar o Pedrinho por último, né, para falar na visão do jogador. Ele que já foi um grande jogador, foi um lateral, um ala de muita categoria, de muita qualidade. Eugênio Leal. Agora o Fábio Azevedo levantou. Agora o Flamengo tem que pensar em opções. Quais são as opções, Eugênio? Esse time está voando. Esse time está voando. Dentro do elenco que o Flamengo tem hoje, a opção mais gritante é o Marlos Moreno ou o Geovânio, pensando no lugar do Vinícius Júnior. Jogadores que podem ser trabalhados. Não jogaram nada até aqui. Mas aí, amigo, tem que dar tempo para o jogador desenvolver o futebol dele. Não é achar que vai jogar uma partida e vai jogar tudo. O Marlos Moreno foi muito bem, campeão da Libertadores com o Atlético Nacional. Se der força para ele, ele pode fazer uma boa campanha no Flamengo. Ou então Geovânio. A não ser que o Flamengo queira buscar fora do clube alguma alternativa. Não vejo dessa forma. Acho que o Flamengo precisa valorizar quem está lá e a molecada que vai subindo. Assim como para o Viseu. O Viseu não é titular do Flamengo. Deveria ser. O Flamengo deveria, no início do ano, e eu defendi isso desde o ano passado, quando o Guerreiro foi suspenso pelo doping, deveria ter apostado no Viseu, que foi muito bem na reta final do ano passado na Copa Sul-Americana. Não fez isso. Botou uma grana pesada no Henrique Dourado. E aí você vê o Viseu em 3 jogos, 3 gols, provando que o Flamengo errou ao fazer essa opção. Mas o Viseu foi vendido. Foi vendido depois que o Flamengo contratou o Henrique Dourado. Até porque quando o Guerreiro foi afastado, que deram sequência pro Viseu, ele andou a fazer gol. Foi o artilheiro da Sul-Americana. Então, agora, vai embora. E aí o que eu penso? Olha ali pro banco de reservas, tem um menino chamado Lincoln, que arrebentou nas categorias de base. Dá rodagem ao Lincoln. Agora, e aí mantém o trabalho que está sendo feito. Agora, tudo bem, vamos dar rodagem pro Lincoln, pro Viseu agora. E o Vinícius? Não, Vinícius não tem jeito. Eu tô falando, dentro do elenco do Flamengo, você vai repor ou com o Marlos Moreno ou com o Geovânio. E daqui a pouco o Berrio. Em agosto o Berrio volta. Daqui a pouco o Berrio. São jogadores que já foram testados. Pedrinho, você que jogou meio de campo, você que jogou como ala, você que teve a sua carreira em vários times do Brasil, como é que de repente, na cabeça do jogador, com 18 anos, quer dizer, ainda nem se reafirmou no futebol brasileiro, ele ser vendido para uma oportunidade como a gente tem hoje, o Real Madrid. Como é que você acha que está a cabeça do Vinícius? E ele está fazendo o correto, ir embora agora? Olha, são duas situações. A situação individual do atleta, né? E a situação coletiva. A individual, ele está fazendo o pé de meia dele, surgiu a oportunidade. Pelo menos na minha época, quando surgia uma oportunidade dessa, muitos dirigentes falavam assim, não, vamos esperar o jogador se valorizar um pouquinho mais, que foi o que aconteceu no meu caso, e logo depois eu tive um acidente e não consegui ser transferido para a Europa. No caso dele não, ele já está vendido. Eu só acho, de forma coletiva agora, é muito cedo. A gente está perdendo os atletas muito cedo.
E eles não estão tendo vínculo com a própria seleção brasileira, né? Por que a seleção está distante um pouco do torcedor? Justamente por isso. Porque menino com 18 anos não deu nem tempo dele fincar a marca Vinícius Júnior com a torcida do Flamengo. É lógico que ele tem um carisma por ser da casa, mas ele precisava ficar mais tempo. Tinha que ter alguma coisa contratual em que o jogador fosse liberado, sei lá, com 20, 22 anos. Uma proteção ao clube. Uma proteção um pouco maior, até para ele poder... Ele já é o Vinícius Júnior, já é um jogador de nome, mas ele não ganhou nada no Flamengo. Ele é reconhecido porque ele está sendo contratado pelo Real Madrid. Mas ele não ganhou título importante. É verdade. Para se colocar na história do clube, entendeu? E a gente está vendo isso também com o Paulinho no Vasco, a gente está vendo isso com o Rodrigo no Santos. São jogadores que apareceram e rapidamente estão indo embora. O pessoal vai conversando com a gente usando a hashtag #AUPFoxSports e muita gente falando aqui do Berrio. O Roberto Almeida Berrio vem por aí. Ele vai ser o substituto do Vinícius Júnior. O Alex Mota, o Viseu estava machucado. Sem o Dourado só teríamos o Lincoln, o Andavi. Está dizendo aqui que está curtindo o programa, que é torcedor do Flamengo e está falando, segue o líder. Bom, a gente tem isso no Flamengo agora, o Fábio Azevedo, o Flamengo que o torcedor acho que nesse momento não está muito preocupado com isso, está querendo curtir a liderança do campeonato, mas a gente pode ter isso em várias equipes também com relação a essa janela da Copa do Mundo, né? Por exemplo, o Atlético perdeu o Otero. Sim. Será que não vai perder o Roger Guedes também? Hoje, na vitória do Atlético em cima do Fluminense, 5-2, a torcida depois do jogo, o Roger fez 2 gols, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 8 gols marcados, a torcida do Galo ficou pedindo, fica Roger, fica Roger, fica Roger. Se perder o Roger Guedes é um problemaço também. Apesar de ter trazido agora o Tiará, né? Que veio do... Vocês estão tão otimistas com o Tiará assim, gente? Eu tô vendo, eu gosto mas esse também. Cara, porque eu vi nas mídias sociais, Tiará, sensacional. É isso tudo. Mas precisa de tempo, gente. Assim, todo jogador estrangeiro, o Pedrinho precisa nos ajudar aqui, assim, todo jogador estrangeiro precisa de um tempo, uma adaptação. O Conca eu sempre uso de exemplo e agora o Borja é outro exemplo. Depois de um tempinho, aprimora, ambienta e começa a jogar. Nós estamos acompanhando aí a chegada da seleção brasileira ao seu hotel em Sochi, ali nas imediações da cidade de Sochi, num resort, vai chegando a seleção brasileira. Você já viu a seleção brasileira desembarcando no aeroporto de Sochi com Abel Neto e você está vendo aí Leandro Quesada, grande Quesada. Estamos indo, Quesada. É com você, Leandro Quesada. Fala, Theo. Tudo bem, Theo? Vou sair de cena. Vamos ver a seleção chegando agora. Esse ônibus que traz a seleção brasileira. Seleção que desembarcou há poucos instantes aqui no aeroporto de Sochi. Edu Gaspar é o primeiro da comissão técnica, delegação brasileira do staff da CBF-ADC. E aos poucos, técnico Tite, Silvinho, Ricardo Rosa, vejo também Fábio Mascheredian. Os jogadores, obviamente, vão ficar lá para o final. Tafarel, Kleber Xavier, atrás o Dr. Lasmar. Enfim, aos poucos, os membros da comissão técnica estão descendo, Theo. A gente já acompanhou aí no desembarque o bate-papo do Abel Neto com 2 jogadores da seleção, o Jesus e também o zagueiro Miranda. E daqui a pouquinho a gente vai também observar a passagem dos primeiros jogadores da seleção brasileira. Eu já estou vendo lá no fundo, primeiro que eu vejo é o Jeromel. O Jeromel está lá, Miranda, à frente dele o Firmino. Os jogadores estão pegando as malas. Deve tá um monte de coisa boa dentro dessa mala aí, né? Vamos ver se na volta pelo menos o troféu da seleção brasileira, Theo. A taça FIFA com o 6º título de uma Copa do Mundo. Quem sabe o Brasil levando essa taça novamente para o nosso país. Uma chegada muito tranquila, só para você entender, é o acerto aqui com a CBF de nenhuma entrevista que será feita. Nenhuma entrevista que será feita, já que esse contato foi realizado no desembarque da seleção brasileira no aeroporto de Sochi. Todos elegantemente vestidos, essa cor aí azul marinho. Vemos aí também esse rapaz um pouco mais alto, que é justamente o filho do técnico Tite, o Matheus Bach. E aí Marcelo passando por ali, um pouco mais atrás está o Fagner, Jesus, que marcou gol na vitória contra
a Áustria, Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain, o William, Miranda um pouquinho mais atrás, Paulinho, ex-Corinthians, jogador do Barcelona da Espanha. Estou vendo o Sasaki também, ex-membro da comissão técnica do São Paulo Futebol Clube. Está ali o Renato Augusto, mais um que está entrando no hotel, Suíço Hotel, que concentra a seleção brasileira nesse período. Há uma recepção aqui da prefeitura, de pessoas do hotel, de funcionários do hotel. Eu sei que é muito tarde aqui já, né? Daqui a pouco os jogadores irão descansar. Amanhã não há nenhuma atividade marcada e na terça-feira um treino aberto a partir das 10 horas da manhã, um treino assinado também pela FIFA com a presença do público local, ou seja, o público local vai poder acompanhar um treino da seleção brasileira de futebol. Muito tranquila a chegada da nossa seleção. Imagens aqui do Carlos Bispo. Seleção saiu do aeroporto de Sochi, mais ou menos uns 30 minutos de lá até o Suíço Hotel Camélia. E agora, finalmente, os jogadores concentrados neste que é um dos melhores hotéis aqui de Sochi, com toda a estrutura, mais do que um hotel. É um centro de recuperação, de preparação, 2 campos de treinamento, um que certamente será usado apenas para os trabalhos mais restritos, e também a praia aqui pertinho, né? Quando os jogadores estiverem aí, o raro momento de folga, poderão estar lá com parentes, amigos, familiares, pais, mães, enfim, quem é casado trouxe a mulher, enfim, todo aparato, não é, que a CBF construiu para que os jogadores tenham o maior conforto possível durante a Copa do Mundo, essa fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 aqui na Rússia. Volto com você aí, Theo. Ok, Quesada, estamos acompanhando tudo da seleção brasileira, marcação forte também dos canais Fox Sports com a nossa seleção, adiantando as coisas do Brasil, lembrando que lá em Sochi agora 3 horas e 38 minutos, 6 horas a mais do que o horário de Brasília. E ainda aqui na última palavra, a gente vai voltar a falar da seleção brasileira, vamos falar da vitória da seleção brasileira frente à Áustria hoje, no amistoso lá em Viena. Mas vamos voltar a falar do jogo do Flamengo contra o Paraná. Eugênio Leal, o que me chama a atenção na equipe do Flamengo também é o setor defensivo. Olha só, nos últimos 13 jogos, o Diego só tomou um gol. Só tomou um gol nesses últimos 13 jogos. Nos 34 jogos neste ano, em 24, o Flamengo não tomou gol. E é interessante a gente observar isso, Theo, para entender. O torcedor olha esses números e pensa assim, nossa, mas o Flamengo joga retrancado lá atrás, né? Não, o Flamengo toma poucos gols justamente porque ele joga no ataque o tempo inteiro. Então, você, quando dizem que a melhor defesa é o ataque, é mais ou menos isso que se aplica no caso do Flamengo. É um time que comanda o jogo, que, como se diz aí, né, propõe o jogo, tem a posse de bola no ataque o tempo inteiro. Mas para isso, para ter essa posse de bola e buscar o jogo, ele marca forte. E marca a partir do meio de campo e tem um time inteiro hoje focado nessa recuperação de bola. Então ele não deixa para marcar lá atrás, na linha da sua área, para ficar defendendo ali atrás. A marcação do Flamengo é quando perde a bola, já deixa o ataque, recuperando muitas vezes na faixa de meio de campo. E porque ele fica com a bola e troca muitos passes, é um time que valoriza muito a posse de bola. Quanto mais tempo você tem a bola, menos tempo o adversário tem para criar contra a sua defesa. Esse é o grande motivo do Flamengo hoje ter essa defesa muito pouco vazada, que não é nem a menos vazada do campeonato. O Grêmio tem um gol a menos, mas ainda assim é uma defesa muito forte. Aí você está vendo o responsável por essa defesa forte, que é o Barbieri. Fala, Barbieri. Essa situação. Em relação ao Palmeiras, a gente sabe que é um jogo complicado, é um jogo difícil. Eles não conseguiram o resultado que precisavam hoje, mas com certeza vão tentar buscar em cima da gente lá no Allianz e a gente vai estudar bastante o adversário, vai se preparar da melhor forma possível para ir lá e buscar a vitória. Oi, Maurício. 5 vitórias seguidas, abriu mais uma margem, agora 6 pontos, 5 jogos sem sofrer gols e vem a parada depois do jogo contra o Palmeiras. Eu quero saber se você já está pensando na frente. Exatamente, independentemente do que acontecer no Palestra, o Flamengo vai virar a parada da Copa, líder do Campeonato Brasileiro, e aí vai depender da distância. Como é que você vai planejar exatamente lá para a volta? Porque o ritmo vai ter que seguir, né? Sim, não, a gente é ciente disso, né? A gente ainda está com foco total no Palmeiras, entende que
que uma vitória lá pode nos colocar numa situação ainda melhor. Mas a gente vai usar a parada da melhor maneira possível. A parada não é só para a gente, é para as outras equipes também. Eu acho que quem conseguir aproveitar bem essa parada pode levar vantagem no segundo semestre. A nossa ideia é essa, aproveitar bem. A gente tem sempre pontuado que tem tido pouco tempo para treinar, né, pouco espaço. E a gente vai fazer isso durante a parada. Treinar, ajustar para que o Flamengo pós-parada seja ainda melhor do que antes da parada. Maurício, aqui, boa noite. Você ainda não foi oficialmente efetivado como treinador do Flamengo, mas acredito que já esteja trabalhando esse planejamento para a parada na Copa do Mundo e também esse pós. Eu queria saber de você, se você teve liberdade para indicar nomes e posições que você vê carências e a necessidade de reforços. Como é que está esse planejamento em relação aos reforços do Flamengo para depois da Copa do Mundo? Esse trabalho ele é feito de forma conjunta, né? Com a área técnica, a direção, enfim, a gente tem conversado. A gente ainda está esperando definições sobre as saídas. O que a gente tem certo hoje é apenas o Viseu, né? Então a gente está estudando e está mapeando para que consiga fazer um Flamengo sempre forte. A gente entende que tem um elenco muito qualificado. Eu acho que os jogadores que vêm entrando têm dado essa resposta dentro de campo. O Viseu tem sempre entrado e ajudado. Hoje o Arão entrou muito bem, deu passe para gol. Então a gente entende que tem um elenco muito qualificado e aí essas possíveis chegadas vão depender das saídas também. Barbieri, boa noite. Como explicar, contextualizar essa equação bem diferente entre Viseu e Henrique Dourado, minutos jogados e gols marcados? Olha, tem coisas que carecem de explicação, né? Vamos dizer assim, nem tudo é explicável, né? Eu acho que o Viseu tem entrado em momentos dos jogos e que o adversário está um pouquinho mais aberto, talvez isso seja uma vantagem, mas só talvez, não posso afirmar isso. O Dourado vem sempre ajudando muito a gente, fez o gol no jogo passado contra o Fluminense. Acho que a gente não pode esquecer de que ele foi o artilheiro do Brasileiro do ano passado, é um jogador muito importante para a gente. Eu acho que o melhor disso é a gente poder ir pelo caminho que eu citei, de ter um elenco qualificado. Então, nos últimos 3 jogos, o Viseu entrou e ajudou a gente bastante. A gente espera que outros jogadores que possam, porventura, entrar, continuem ajudando a gente. Acho que o Marlos teve a oportunidade de fazer um gol, acho que todos entraram muito bem e quem ganha com isso é o Flamengo. Maurício, em cima do que você já até respondeu em relação à partida contra o Palmeiras, claro que uma vitória pode ser ainda mais importante para vocês, porque pode até ampliar essa vantagem, mas de qualquer maneira você já entra no intervalo para a Copa do Mundo como líder do campeonato, isso já está garantido. Quanto isso te dá de tranquilidade para esse período que é longo, mas que é um período de preparação, de ainda observar com mais calma ainda o elenco? Quanto essa tranquilidade, essa posição te dá tranquilidade para isso? Eu acho que a questão da tranquilidade é relativo, né? Eu acho que assim, o que vai acontecer independente do resultado contra o Palmeiras é a gente ter a certeza e a convicção de que a gente está no caminho certo, né? Mas eu falei em outras oportunidades, a gente ainda não conquistou nada e sabe que se o primeiro semestre já tem sido difícil, o segundo vai ser ainda mais, com o número de decisões, enfim, as outras equipes também aproveitando a parada para se preparar. Então, é importante você ter um ambiente bom e eu acho que a gente terminando na liderança, a gente vai ter esse ambiente bom de trabalho, ter essa convicção de que nós estamos no caminho certo, mas que a gente não conquistou nada. A sensação no vestiário é de alegria, de felicidade, mas nunca de satisfação. Nós estamos felizes, mas não estamos satisfeitos. A gente espera no final do ano poder estar felizes e satisfeitos. Boa noite, Barbieri. Parabéns pela vitória e pela garantia da liderança para essa parada para a Copa. Fala um pouco sobre esse, digamos assim, quase efeito imediato, quando você colocou o William Arão e o Felipe Viseu e os dois acabaram realizando a trama para o segundo gol. E ainda mais que nesses últimos jogos o Felipe Viseu vem entrando no lugar do Henrique Dourado e sempre anotando, botando a bola na rede. Tá, mas eu não entendi a sua pergunta só. Qual que seria a pergunta? Como é que passou pela sua cabeça em ver que assim que você colocou o William Arão e o Felipe Viseu em campo, os dois acabaram fazendo a trama para o segundo gol? Olha, eu podia até chegar aqui e falar para você assim, que eu falei para o Arão, você cruza, o Viseu faz o gol, mas não seria verdade. O Arão entrou no lugar do Jean, eu achei que o Jean caiu um pouquinho de produção naquele momento, e o Arão é um jogador experiente, tem bom passe, ele faz muito bem essa diagonal para atacar as costas da defesa. Falando na zona mista, vamos lá. Característico dele. Poder
teu nome gritado pela torcida do Flamengo para eu ficar aqui no Flamengo. E eu que sou flamenguista desde pequeno, nunca escondi isso para ninguém. E sempre falo e hoje bateu um pouco de alegria, um pouco de tristeza que pode ter sido o último meu jogo aqui no Maracanã com a camiseta do Flamengo, mas focar na quarta-feira, curtir esse momento que eu vou ter hoje com minha família e amanhã já mudar a chave. Vinícius, essa decisão de ir agora para a Espanha depende apenas do Real Madrid? O Flamengo pode fazer alguma coisa? A tua vontade conta nesse momento? É o Flamengo, o Real Madrid e todos os meus empresários que vão decidir tudo. O Flamengo tá tentando, mas tá um pouco difícil. Mas a esperança é a última que morre, a gente só quero curtir o momento e hoje eu vivi um dos momentos mais felizes da minha vida. Vinícius, como é que foi o papo no vestiário? Todo mundo muito feliz, todo mundo me agradecendo, todo mundo me desejando boa sorte se acontecer mesmo ainda, mas um pouco triste porque eu já vou, né? E todo mundo querendo que eu fique para conquistar muito mais aqui no Flamengo, sair daqui com a liderança, classificar na Libertadores, com a Copa do Brasil também, sempre torcendo de longe ou de perto, eu vou estar torcendo pelo Flamengo. Discurso? Teve. Falei muito. Quando você chegar no Real Madrid, a gente ainda não sabe que data isso vai acontecer. Você já tem alguma ideia? O que seus agentes te falam em relação a jogar ou não jogar? Isso tudo é algo que passa pela tua cabeça também? Não passou em nenhum momento ainda. Estou vivendo cada segundo, cada momento aqui no Flamengo da melhor maneira possível, do clube que eu sempre jogo aqui desde 10 anos. E um clube que me acolheu, que me ajudou, que fez as melhores coisas na minha vida que eu poderia ter feito. E eu saio daqui com a cabeça tranquila e focado no Flamengo sempre. Se pudesse agora falar com o presidente do Real, o que você falaria? Aí não é comigo. Até agora, qual foi o teu grande momento aqui no Maracanã? Você tem só 17 anos, né? Vai fazer 18, tem muitos anos para jogar aqui, seja agora ou seja lá na frente. Qual foi o teu grande momento até agora no Maracanã? O de hoje e o da minha estreia, né? Os dois no maior palco do mundo, não tenho explicação para dizer o qual abençoado que eu sou. E sempre agradecendo a Deus e minha família por participar de momentos como esse. Ô Vinícius, dá uma dorzinha no coração, talvez não saber aonde esse time pode chegar com você, se você sair agora. Sim, mas vou estar torcendo de longe para que conquiste tudo que a gente está disputando aqui, que possa dar muita alegria para essa nação. Vinícius, você não é um jogador qualquer do Flamengo, não que qualquer outro seja um qualquer, mas você, as jogadas do Flamengo, não tenho aqui as estatísticas, mas vamos dizer que os 80% passa pelos teus pés ali, né? Buscando o ataque, puxando toda a marcação que você sempre carrega. Hoje, no lance quase uma assistência para o gol do Diego, que foi de falta, mas no lance daqui, você se livrou de 3 na marcação e conseguiu fazer a bola chegar nos pés do Diego. Passa isso na sua cabeça, o quanto que essa equipe depende de você para que ela continue tendo sucesso na temporada? Nós temos aqui um elenco muito bom, né? Que um vai ajudando o outro para que a gente possa fazer o gol e ajudar o Flamengo. E a maioria dos gols aqui com essa equipe, com o trabalho do professor Maurício, tem sido debaixo das traves, né? A gente vem trabalhando muito os poucos dias que a gente tem no CT, mas que a individualidade às vezes conta muito e eu sempre tô ajudando o Flamengo com alguma jogada. Ô Vinícius, acha que faltou o gol hoje ou não? Faltou um pouco ali, o zagueiro acabou tirando, mas o mais importante é a vitória. Como é que você descreve a sua história no Flamengo até agora? Que eu vou sair daqui muito feliz, mas que eu em breve vou voltar, que eu devo muito ao Flamengo, o clube que sempre me ajudou, nem posso ficar falando muito, senão eu vou chorar. Vinícius, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, sempre fala que está focado no final do ano, enfrentar o Real Madrid no Mundial de Clubes. Você já se imaginou jogando contra o Flamengo pelo Real Madrid numa final de Mundial? Não, nunca imaginei não, mas que possa chegar na final do Mundial. Isso, para quem começou lá no Campo do Rio, garoto de São Gonçalo, como é que realmente hoje você está saindo da equipe do Flamengo dentro do Real Madrid, passa um filme na cabeça?
Passa tudo que eu já vivi, o momento mais difícil da minha vida e os momentos mais felizes também, sempre ao lado da minha família, ao lado do meu pai, do meu tio, que desde pequenininho me ajudaram muito para que eu possa chegar nesse momento aqui de sair do maior para o maior. E aquele momento você conversando com a torcida ali? Um momento muito marcante, a torcida que me acolheu desde a base, né? E desde meu primeiro jogo aqui no Maracanã, que sempre me ajudaram e que eu faço parte dela também. Vinícius, o que você imagina para o seu último jogo contra o Palmeiras? Você imagina o último jogo? Pode ser o último, né? Mas eu imagino a vitória e abrir mais vantagem ainda do segundo colocado. Acha que você fica, Vinícius? Aí não sei. Tá aí o Vinícius Júnior falando sobre o que provavelmente foi o último jogo dele aqui no Maracanã. Vou tentar ouvir aqui a última resposta. Qual é a sensação do primeiro jogo para esse último? O Vinícius que entrou aqui a primeira vez e o Vinícius que talvez saia aqui. A sensação é a mesma, né? Tava muito ansioso para esse jogo, igual eu tava pro jogo da minha estreia. E hoje eu tava mais maduro, um pouco mais experiente e com a cabeça mais tranquila também, mais ansioso, que pode ter sido o último jogo com a camisa do Flamengo aqui. Eu fico feliz e agradecido. De jogar no Maracanã para você, que foi criado aqui, né, que cresceu querendo esse sonho, tão novo, se despedindo talvez do Maracanã. Qual é a importância desse estádio na sua vida, assim? Muito grande. Eu venho aqui no Maracanã torcer pro Flamengo desde os 6 anos, né? E hoje, com 17, eu posso tá fazendo minha despedida. Realização de um sonho meu e de toda pessoal da minha família. Você saiu daqui chorando? Aí o Vinícius Júnior falando, a gente vai tentar ouvir também aqui o Felipe Viseu já falando por aqui, outro jogador que se despediu na noite de hoje do Maracanã. A gente sabe que a gente entra e quer, né? Eu falei, se Deus quiser hoje, minha despedida no Maracanã, dessa nação maravilhosa, sem dúvidas, né? O meu sonho, claro, que era poder entrar e fazer o gol e ajudar o Flamengo a sair com esses 3 pontos. E graças a Deus fui feliz mais uma vez, né? E olha, eu tô muito feliz, cara. Não sei, né, nem o que falar direito, é um momento de muita felicidade para mim. Como é que é dividir esse momento com o Vinícius Júnior, né, que também está se despedindo? Vocês estão curtindo esse momento juntos, estão se emocionando juntos? Com certeza, né? Todo mundo estava me perguntando, né? E aí, vai chorar hoje, hein? Não vai chorar? Eu falei, vou chorar, claro que eu vou, sem dúvida. Ele também, né? A gente sabe como é, cria do Flamengo, ele também, desde pequenininho aqui, dentro dessa casa maravilhosa que a gente tem, né, que a gente pode vir a hora que quiser, né, que a gente foi acolhido, a nação. Então, assim, estou muito feliz também por ele, né, por ele estar tendo esse privilégio de estar saindo assim também com as portas abertas, como eu também estou saindo, é muito importante para a gente, porque é a nossa casa, né, então tenho certeza que como é até breve para mim também, posso ser para ele também. Você deixa 3 gols aí na sua despedida, né, quer dizer, pode ter mais um jogo, mais despedida em casa. Que foi importante para que você voltasse assim tão bem, com a pontaria tão afiada? Olha, primeiramente, fé em Deus, muito trabalho, né? Minha família também sempre me apoiando. Como eu sempre falo, as lesões às vezes incomodam.